O que você sempre quis saber sobre direitos e deveres envolvendo o médico e o paciente. Um assunto extremamente importante. E eu recebo hoje um convidado que é professor de Direito Constitucional, atualmente comentarista na CNN Brasil, o Ricardo Baronovski, entende tudo de Constituição. E por isso a gente vai conversar sobre esse tema tão interessante. Ele é professor de Direito Constitucional e o assunto é justamente esse: deveres e direito do médico e também do paciente. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, doutor Fernando. Espero que seja bastante claro, que informe a todos aí que nos assistem. Vamos começar de um jeito bem simples e direto ao ponto, tá? Os direitos do médico acabam quando começam os direitos do paciente e vice-versa? Perfeito, doutor Fernando. É uma relação só e os dois têm o mesmo interesse, que é que a relação seja segura e exitosa para ambas as partes. Na verdade, eles não têm interesses antagônicos, mas eles têm o mesmo interesse de proteção jurídica. Então é importante no momento da contratação, tanto do médico, para se assegurar contra eventuais riscos, quanto desse paciente que tenha expressamente bem informado o que vai ser essa relação, todos os riscos dela e que haja consentimento de ambas as partes. Não dá para ficar no verbal. O senhor sabe que eu tenho observado muito no tribunal hoje uma elevação do número de demandas em 75%, tem aumentado muito o número de processos pelos chamados erros médicos em razão desse consentimento verbal. Verbal não fica, tudo por escrito. Consentimento verbal é o seguinte: o médico vai, explica, o paciente na hora entende, talvez no calor da emoção não se prenda aos detalhes, aí depois acontece um procedimento, alguma coisa não corre de uma forma que era prevista, e aí ele fala: puxa vida, mas você não me disse isso. Como não tinha um documento assinado, o problema está armado. É isso? A gente sabe que o nosso médico hoje ele é um profissional de muita confiança nossa, até para que a gente se submeta a uma cirurgia, um procedimento, a gente tem que confiar muito no profissional de uma área que é extremamente complexa. O que fica no verbal não dá certo. Agora, professor Ricardo, para evitar qualquer problema, né, de ambas as partes, tanto do médico como do paciente, em termos de cautela jurídica, no atendimento médico, né, o que o profissional precisa ter? Número 1, informação, e que essa informação seja por escrito, que no termo de consentimento livre, ou seja, um documento assinado, conste expressamente os riscos do procedimento, e a gente pode falar que é um procedimento de meio ou um procedimento de resultado, depende da obrigação da cirurgia que foi realizada, do procedimento. Se foi um procedimento de grande complexidade, a gente fala que o médico tem que envidar todos os esforços, mas ele não está obrigado com o resultado. Agora, se for um tratamento estético, uma questão mais superficial, ele tem que alcançar esse resultado. Então, a gente tem que fazer essa divisão, só que tudo que for feito tem que constar desse termo de consentimento livre e tem que ser de forma escrita. Então vamos lá. Um procedimento de fim seria: você contrata um médico para fazer uma cirurgia, por exemplo, você usou o exemplo da cirurgia plástica, para de repente, sei lá, corrigir uma determinada deformidade. Ou seja, existe um compromisso com o resultado. Isso. E de meio, por exemplo, um paciente está internado e no meio dessa internação é necessário que um profissional coloque um dreno no paciente, por exemplo. É isso? Exatamente. A obrigação de meio é aquela que ele se compromete a alcançar os melhores resultados, empenhar todo o seu esforço, toda a sua técnica, mas ele não está sujeito ao resultado porque a medicina é uma ciência que, por vezes, ela se torna incerta, o senhor fala com muito mais propriedade, mas em relação às cirurgias reparadoras, estéticas, dizemos até no tribunal que, na verdade, ninguém entra para sair pior, né? Então, na cirurgia estética, existe um compromisso com o resultado, com o fim. Já na cirurgia de meio, na verdade, o médico tem que mostrar que tentou empregar todos os meios necessários para alcançar a cura daquela moléstia. Agora, do ponto de vista de cautela jurídica, que a gente falou muito bem do papel do que deve ser desempenhado pelo médico. E os pacientes? Qual que é a preocupação que eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente aqui agora? Nunca minta para o seu advogado nem para o seu médico, né? Quantos casos já peguei que, por exemplo, tabagistas, pessoas que usavam bebida alcoólica negligenciavam essa informação até com receio do médico, existe um temor nessa relação e simplesmente omitiam desse termo de consentimento o fato da pessoa ser tabagista. O senhor fala com bastante propriedade, mas a cicatrização da pessoa não é a mesma, isso pode trazer problemas, como um caso recente que eu peguei, onde a paciente teve queloides, né? E na perícia médica se descobriu que ela era tabagista e ela não informou o médico. Culpa do paciente. Professor Ricardo, o paciente como cliente, ele sempre tem a razão? Nem sempre, na verdade é uma relação em que os dois têm direitos e deveres. O que nós temos que observar aqui é, em verdade, que os dois têm que cumprir as informações por escrito,
não negligenciar as informações e o médico tem que detalhar bem tudo o que pode acontecer. A gente brinca até que a bula dos remédios, quem faz são os advogados. Puxa vida, é um pensamento que a gente precisa levar para sempre, né? E em relação à responsabilidade civil do médico, quais são? Nós temos aqui uma responsabilidade subjetiva, porque o Código de Defesa do Consumidor determina que o médico responde mediante a verificação de culpa. A responsabilidade do médico não é a responsabilidade do hospital, que é objetiva, ou seja, essa responsabilidade não precisa demonstrar nem dolo nem culpa, já que ele é um fornecedor. Tratando-se de um profissional liberal, que é o médico, para que haja responsabilização civil, é necessário que a gente prove que o médico agiu com negligência, imprudência, imperícia ou mesmo dolo, que raríssimas vezes ocorre. Agora, ele também pode ser responsabilizado criminalmente se, porventura, ele faltar com a técnica da profissão e culposamente, por exemplo, praticar um homicídio, né? Deixando de observar a técnica da profissão. Artigo 121 do Código Penal. Sem prejuízo à responsabilização também administrativa, se, porventura, ele faltar com seus deveres éticos. Em linhas gerais, aqui agora, professor Ricardo, para os nossos colegas médicos de todo o Brasil, enfim, e até mesmo a gente pode ampliar essa conversa até para fora, porque tem coisas que são humanas, né? Quais são os direitos e os deveres do médico? Em relação aos deveres, doutor Fernando, é importante pontuar que ele precisa deixar tudo por escrito. Contrato se faz para um momento de tristeza. No momento da alegria, no momento daquela contratação, da confiança que existe entre o paciente, ninguém para pensar nisso. Pense no posterior, pense em um dia se essa cirurgia não for exitosa ou se porventura o paciente não ficar satisfeito com essa relação. O contrato deve ser feito imaginando uma situação de crise, jamais uma situação de alegria. Então leia, detalhe, consulte um profissional jurídico, isso é bastante importante, se resguarde, porque a gente vem vendo, principalmente após a pandemia, que o número de demandas judiciais médicas vem crescendo exponencialmente. Agora, isso a gente está falando para o lado dos médicos, né? Veja, eu estou falando assim, lado, mas não significa que são adversários. Não tem nada a ver. É uma relação que, como você disse, para ser exitosa, próspera, boa, promover saúde, é importante que a saúde já exista na própria conversa e no combinado, né? E que é importante estar tudo escrito. Em relação aos pacientes, quais são os direitos e os deveres do paciente, professor Ricardo? Em relação aos direitos, doutor Fernando, é importante que ele tenha todas as informações, receba e saiba exatamente os riscos que ele corre com aquele procedimento cirúrgico. Agora, em relação aos deveres, ele precisa prestar todas as informações para o médico, fazer a sua anamnese de maneira muito técnica, muito exaustiva, mostrando para o médico quem ele é. Se faltar qualquer informação do seu histórico de familiar, do seu histórico de doenças, dos seus hábitos cotidianos, isso pode interferir no procedimento médico e, fatalmente, se um dia isso der errado, ele vai perder a causa. Porque, na verdade, às vezes omitiu um hábito danoso, como a gente falou aqui do tabagismo, ou até mesmo da questão da ingestão de bebida alcoólica, mesmo que seja do ponto de vista social. Ou seja, a pessoa tem que ser sincera, tem que falar sempre a verdade, porque a gente sabe que isso impacta no próprio ato médico, na própria cicatrização, no bom andamento de um procedimento cirúrgico, de uma internação, e assim sucessivamente. Professor Ricardo? Há um nome para isso, viu, doutor Fernando? Se chama boa-fé objetiva. Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Professor Ricardo, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui é algo que muda a vida das pessoas, tanto quanto do próprio profissional que estiver assistindo a gente, como também do paciente, enfim, de você que muitas vezes está procurando mais saúde para dentro da sua vida e não sabe exatamente como lidar com isso. Se eu pudesse resumir, acho que a mensagem que a gente leva para frente, e eu vou te dar a palavra mais uma vez para reforçar isso. O mais importante de tudo é o seguinte: o ser humano desenvolveu há muito tempo atrás uma coisa chamada linguagem escrita. E a gente sabe que no calor da emoção, na busca pela saúde, enfim, muitas vezes a coisa fica no dito fio do bigode. Então, um diz aqui uma coisa, outro diz ali outra, todo mundo naquele momento imbuído de boa fé, mas quando as coisas não vão bem, vem o problema. E aí a gente precisa do apoio jurídico para resolver uma desavença ou para resolver uma situação que de fato mereça que isso venha a acontecer. Tudo precisa estar escrito, assinado e bem entendido, correto? Exatamente, doutor Fernando, e aliás isso é campo de prova. Se não houver elementos por escrito, palavra não se prova, ainda que com prova testemunhal fica muito difícil provar para qualquer dos dois lados. Tenha tudo por escrito, é uma segurança jurídica do médico e é uma segurança jurídica do paciente. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, doutor Fernando, um grande abraço a todos. É isso aí. Até a próxima, pessoal.